Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, vamos à sequência, né, na civilização hebraica. A gente começou ela no vídeo anterior. Então, Saul, né, foi o último juiz e o primeiro rei. Então, iniciando uma nova era, uma nova fase da história hebraica, né, que é o período dos reis. Saul governou mais ou menos 25 anos. E o final do seu reinado foi um período muito conturbado, porque ele foi afetado, né, por doenças psicológicas. Ele ficou meio lelé da cuca, vamos dizer assim, maluco, né? E Saul foi substituído por um jovem pastor, né, que teve uma ascensão meteórica dentro do exército hebreu, que é Davi. Né? Existia toda uma questão das profecias, né? A questão do profeta. O profeta é uma figura muito importante, né? Dentro da tradição e da história hebraica. Havia essa profecia, né, de que um jovem de origem humilde seria novo rei de Israel, e Davi foi o cara que, o famoso Davi, aquele que venceu Golias, né? Todo mundo sabe dessa história, foi o cara que se tornou rei depois de Saul. O reinado de Davi acontece por volta do século 9 a.C. e é um período importantíssimo para a consolidação da civilização hebraica de uma forma geral, do reino de Israel. Né? Então aqui ele consolida as fronteiras, o território, estabelece a capital em Jerusalém, unifica o sistema, cria um sistema unificado de cobrança de impostos, organiza o exército. Então ele é um rei que bota ordem na casa, vamos dizer assim. Então aqui a gente vai poder ver um pouquinho desse território. O que era o reino de Israel, né? No período de Davi. Essa faixa aqui, ó, né? De terra, onde hoje é o Estado de Israel e da Palestina, tá? Em torno aqui do Vale do Rio Jordão, no Oriente Médio. Essa imagem aqui, depois eu vou comentar, ela é o Templo de Salomão, né? Mas eu vou falar de Salomão daqui a pouco. Voltando aqui. Após a morte de Davi, quem assume é o seu filho, Salomão. O Salomão é um rei que ficou muito famoso, além da sua questão da sua sabedoria, né? Você tem aquela passagem lá da mãe, né? Das duas mães que disputam o filho e tal. Mas ele também ficou muito famoso pelo esplendor da sua corte e pela construção do templo, né, de Jerusalém. Templo esse que foi construído para abrigar a chamada Arca da Santa Aliança, né? A arca que continha o texto original dos 10 mandamentos escritos por Moisés. Então esse templo foi construído como um local de adoração ao Deus dos hebreus, beleza? Só que engraçado, né, que ao mesmo tempo em Salomão, o reino de Israel, né, chega ao seu ápice, o seu apogeu, ele também começa o período de declínio. Por quê? O elevado gasto para manter a corte, os elevados gastos na construção do templo, o desvio da mão de obra do campo para a cidade, para a construção do templo, todos esses fatores fazem com que uma crise econômica muito forte se abata, né, caia sobre o reino de Israel. E isso vai prejudicar muito o governo do sucessor de Salomão, né, o Absalão, que é filho de Salomão. Então, após a morte de Salomão, vai haver uma divisão interna em Israel. 10 tribos mantiveram-se no reino de Israel e 2 tribos formaram outro reino, que é o reino de Judá. Vou mostrar aqui no mapa para vocês. Então aqui, ó, aquele território antes unificado, ele foi dividido. Reino de Israel com capital em Samaria e o reino de Judá, capital em Jerusalém. Tudo bem, pessoal? Bom, o que vai acontecer? Essa divisão enfraqueceu os hebreus. Por volta ali do século VIII, né, antes de Cristo, perdão, os assírios atacaram aquela região e exterminaram literalmente o reino de Israel. As 10 tribos desapareceram, elas foram dizimadas, né? Inclusive o povo assírio, a gente estudou um povo guerreiro, né, aquela cultura toda militarizada, enfim. Sobrou o reino de Judá, com 2 tribos, capital Jerusalém. Pouco tempo depois, já no século 7 a.C., foi a vez de um outro império em ascensão ali na região conquistar aquela área que foi a Babilônia, no segundo império babilônico, comandado por Nabucodonosor, conquistou Jerusalém, conquistou o reino de Judá, saqueou o templo, levou toda a riqueza e escravizou os hebreus, né, levando os hebreus para a cidade da Babilônia. Durante uns 120 anos, mais ou menos,
os hebreus permaneceram na Babilônia, é o período do cativeiro da Babilônia. Inclusive, história famosa contada na Bíblia, né? Aqui está a famosa Torre de Babel, um zigurate construído por Nabucodonosor, que tinha como objetivo chegar aos céus, né? E os hebreus falavam que esse era um monumento à pequenez humana que se coloca superior a Deus, enfim, e desabava, nunca ficou pronto, né? O zigurate de Babel, mas essa é uma questão que a gente trabalhou lá na Mesopotâmia, né? Já ficou em um conteúdo anterior. Resultado, durante mais ou menos 120 anos, os hebreus permaneceram aprisionados, escravizados na Babilônia, até que a região foi ocupada por um outro império, que é o Império Persa. Os persas libertaram os hebreus do cativeiro da Babilônia. Inclusive a história de Ruth, né, narra esse processo. Eles voltam para a sua região de origem, que se torna uma província do Império Persa, que é a Judéia. Depois, a região vai ser dominada por um outro império, por volta ali do século III a.C., que é o Império Romano. Os romanos se estabelecem no Oriente Médio e a Judéia passa a ser uma província do Império Romano. Os hebreus, agora judeus, né, porque são os remanescentes do povo hebreu, eles nunca engoliram muito bem a dominação romana, pela questão das diferenças culturais, né? Eles viam a cultura romana com uma cultura muito promíscua, os valores, as tradições hebraicas. Então, constantemente haviam crises e revoltas contra essa presença romana ali na região. Uma grande revolta aconteceu no ano 33, depois de Cristo, né? Já ouviram falar de um camarada chamado Jesus Cristo? Pois é. Para os romanos e para a história romana, Jesus Cristo ele foi um líder político, né? Além de ser, obviamente, um líder religioso para os cristãos. Mas ele comanda ali, né, um momento delicado de insurreição política naquela região. A crucificação de Cristo contornou esse processo, né? Coitado. E deu origem a uma nova religião, que é o cristianismo. Alguns anos depois, no ano 70 depois de Cristo, os hebreus resolveram fazer uma outra rebelião contra os romanos. Dessa vez uma rebelião muito maior. E aí houve uma guerra muito intensa, né? Roma enviou várias legiões ali para a Judéia e massacrou os judeus sem dó nem piedade. A cidade foi destruída, o templo de Salomão foi jogado no chão, sobrou só uma parede, né? Que é o tal do Muro das Lamentações, até hoje é um local de peregrinação religiosa, sagrado para os judeus. E acontece aí o que a gente chama de grande diáspora judaica. Os judeus foram expulsos da Judéia e esparramados das várias províncias do Império Romano. Então, do ano 70 até a fundação de Israel, em 1948, no contexto já do pós-Segunda Guerra Mundial, os judeus foram um povo sem país, sem pátria. Mantiveram sua cultura, mantiveram sua língua, sua tradição, sua religião, mas não tinham um país para chamar de seu. Devido ao Holocausto, né, a perseguição sistemática dos nazistas aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, a ONU vai intermediar a criação de Israel na Palestina e isso criou muitos conflitos que a gente tem até hoje, a questão árabe-israelense lá pendente, que não se resolve, né? Então, nós finalizamos aqui, né, a história do povo hebreu. Rapidamente, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, falaremos sobre os fenícios. Os fenícios também é um povo de origem semita, um povo natural da região onde hoje é a Palestina, a Síria, o Líbano, tá? Esse povo ocupava aquela região ali por volta do ano 3000 a.C. Eles eram conhecidos como cananeus, né? Também, porque viviam próximos a Canaã. Os fenícios, eles não chegaram a formar um império, mas eles fundaram inúmeras cidades em toda a orla do Mediterrâneo. Então eu vou mostrar um mapa aqui para vocês que mostra isso. Tudo que está em vermelho aqui, né? Tiges, Cartago, Gades, Sábrata, Cirene, Tiro, Sidom, Chipre, Biblos, são cidades que foram fundadas pelos fenícios que ocuparam a orla do Mediterrâneo. E os fenícios, eles é a civilização do mundo antigo que se especializaram não na agricultura, não no modo de escravício e produção, mas no comércio. Quando se fala em fenícios, é sinônimo de comércio marítimo. Inclusive, o regime político, né, a talassocracia, talassomacracia, governo, né, as cidades fenícias eram governadas por um colegiado de grandes comerciantes marítimos. Então, eles não formaram um império,
Mas a proximidade cultural, religiosa dessas cidades mantinha ali, né, uma certa coesão, tá? Eles viviam numa região desértica e por isso se dedicaram especificamente à questão do comércio, ok? Devido ao comércio, os fenícios desenvolveram também sofisticado artesanato, joias, tecidos, comercializavam madeira, comercializavam ouro, escravos, enfim, uma gama enorme de produtos. Além, né, de inovar em tecnologias náuticas, os fenícios foram responsáveis pela criação do alfabeto fonético. Esse alfabeto que nós usamos hoje, lógico, esse aqui muito mais aprimorado, mas a origem, né, da ideia de você usar símbolos para reproduzir sons falados simplificou muito o sistema de escrita. Então você tinha, por exemplo, pega a escrita hieróglifa. Você tinha um caractere, cada caractere, né, cada símbolo daquele, uma palavra, são mais de 600 caracteres, é um trabalho enorme para você escrever. Agora com 23 letras, né? 23 letras que tem o alfabeto? Enfim, depois eu conto aí, desculpe a gafe. Mas com as letras do alfabeto, tanto as vogais como as consoantes, você consegue formar uma infinidade, né, de palavras aí, tudo bem? Bom, assim como no mundo antigo os fenícios eram politeístas, né? A religião dualista, acreditavam na existência, né, desse duelo entre bem e o mal, era basicamente essas suas crenças. E no século I a.C. eles foram conquistados por um outro império que estava em ascensão, que era o Império Romano, dentro da dinâmica das chamadas Guerras Púnicas, né? De Roma contra Cartago, que era a principal cidade fenícia, mas isso aí a gente vai aprender e vai discutir quando a gente entrar em Roma. Beleza, pessoal? Então a gente vai encerrar aqui. Fiquem com Deus. Até mais. Muito obrigado.